Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Vamos começar fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores da nossa casa de oração, que nos amparam, nos ajudam nesse momento, rogando a eles que nos ajude no entendimento, para que possamos colocar essa semente do ensinamento em nosso coração, para que ela se transforme numa mudança de pensamento, de atitude, que possamos cuidar melhor do nosso próximo, servindo, amparando, ajudando, para que nossa existência seja produtiva e harmoniosa. Pedimos também as bênçãos sobre nós mesmos, sobre os nossos familiares, os nossos amigos, sobre toda a humanidade, para que alivie o nosso sofrimento, nos dê força para enfrentar todas as dificuldades que estamos vivenciando e que ainda vamos vivenciar para que nosso planeta evolua. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e que nosso encontro aqui, mesmo que virtual, seja bastante proveitoso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, na noite de hoje, meu reino não é desse mundo. O capítulo 2 do Evangelho. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro temos que pensar que essa foi uma resposta que Jesus deu a uma pergunta de Pilatos, que inicialmente foi: és tu rei do judeu? E aí Jesus falou, mas depois de algumas afirmações, que o reino dele não era desse mundo. Como é que a gente entende isso? Se a gente pensar que o reino de Jesus não é qualquer reino, né? É um reino que predomina o amor, que predomina o coração puro, né? O desinteresse. Não é algo que nós vivenciamos como uma regra, né? Na verdade, em alguns momentos, a gente sente o amor verdadeiro, mas nós não estamos imersos, né? Nós estamos nesse planeta que temos o amor, né, como a expressão constante em nós mesmos e no nosso próximo. Então, isso faz parte da nossa vida futura. A gente poderia entender isso. Nós chegaremos a esse reino de Jesus, mas para isso nós vamos ter que nos modificar. Vamos ter que passar por muitas existências, vamos ter que aprender a fazer sacrifício, fazer as escolhas, né? Eliminar nossos vícios, solidificar, consolidar as virtudes em nossos corações. Então nós vamos ter muito trabalho pela frente. Então isso é algo que vem para o futuro. Mas que a gente tem que começar a trabalhar desde hoje. Então quando Jesus falou tudo isso, e com a colaboração da doutrina espírita, isso ficou muito claro para nós, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que nós temos que trabalhar ela o tempo inteiro, né? Fazer da nossa existência uma existência de produtividade em termos de evolução. Dizem até alguns livros, né, que falam bastante da nossa condição após a morte, que muitas vezes o que a gente mais vai se arrepender é daquilo que não fizemos. Então, por isso que nós temos que aproveitar a nossa existência. É muito mais do que o que a gente erra, mas o que a gente deixou de fazer, que a gente se comprometeu e não fez. Então, nós temos que pensar muito bem em como anda a nossa vida aqui,
porque nós já conhecemos a lei da causa e efeito. O que acontecer agora, no presente, vai refletir no nosso futuro. Isso como qualquer outro processo, né? No livro Obras Póstumas, ele fala muito bem disso. Ele fala que a gente precisa, a gente crê nessa vida espiritual, mas nós não temos muita, nós nos iludimos muito com isso, né? Como se existisse uma névoa. O Espiritismo veio e tirou a névoa, mas nós precisamos trabalhar isso, né, dentro do nosso processo, considerar a vida futura como prioridade, a vida espiritual. E aí eu peguei, exatamente nesse sentido, eu peguei uma mensagem de um livro chamado Esperança. Ele é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nesse livro, o título da mensagem, Na Construção do Futuro, nos faz lembrar do momento que nós estamos vivendo hoje como planetas, né, como moradores aqui da Terra, né, como brasileiros também. Então eu achei essa mensagem interessante para a gente, para mim apresentar aqui para os senhores hoje. Ela começa dizendo assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Isto está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36. No primeiro parágrafo, eu vou relatar. Ele fala assim: esperava pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor. E se decepcionastes, muita vez, em amargoroso desalento, porque tardem a vir. Então ele fala o seguinte, né? Traduzindo isso que Emmanuel quis dizer. Às vezes a gente fica olhando, observando, né, os nossos irmãos, às vezes não a título por julgamento, mas a gente observa que alguns dos nossos irmãos têm comportamentos muito diferentes do nosso. Às vezes muito distantes daquilo que Jesus nos ensinou. Enquanto que, se nós estamos falando num planeta de regeneração, a gente imagina assim que todos nós deveríamos estar trabalhando para isso. Então, por quê, né? Isso causa uma tristeza, um desalento. É como a gente observar hoje. Nossa, por que tanta gente ainda rouba, mata por motivos banais, né? Agride fisicamente, né? Duela, às vezes até com palavras, fisicamente. Por que isso ainda acontece, né? Isso causa um desânimo, parece que não evolui, né? Não está havendo evolução, não está havendo melhora. E aí, Emmanuel fala, observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles, ou seja, milhares dos nossos irmãos, são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Então ele está falando assim, olha, isso se justifica pelo grau evolutivo, cada um tem seu grau evolutivo. Certas atitudes nós já não fazemos mais, porque nós já conhecemos o Evangelho, nosso código de conduta. Mas tem alguns irmãos que não conhecem ainda, ou se não conhecem, ainda não aprenderam. Faz parte. Ele está um pouquinho atrás de nós, mas assim também temos irmãos que estão à nossa frente, que devemos usar como exemplo. Ele fala também da questão de nós apoiarmos esses irmãos, né? Da gente não se sentir desanimado, né? Da gente dar o apoio. Fala que às vezes a névoa
né, acaba deixando a gente não enxergar a nossa meta, que é o futuro, um futuro melhor. Por quê? Que névoa é essa? Às vezes o orgulho, às vezes o egoísmo. A gente acaba não vendo, né, o que nós temos que fazer e aonde a gente quer chegar. Aí ele fala, repara aqueles nossos irmãos que se renderam a lágrimas excessivas, que choram muito, né, que reclamam. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nos momentos de aflição. Às vezes a gente reclama tanto da nossa vida que a gente não percebe que tem gente muito, em condição muito pior que a nossa, que estão precisando de ajuda, estão em aflição. E olha que bênção se a gente puder, né, dar a mão, estender a mão, ajudar. Nós vamos ser privilegiados, nós temos uma condição muito melhor se nós pudermos ajudar. Depois ele fala assim, contempla os nossos irmãos que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Então, habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. É isso aí, né? Se nós temos uma condição melhor de recursos, qual é a vantagem disso? Poder ajudar mais, né? Servir melhor e não se iludir com algo que é passageiro. Enumera os irmãos que se embriagam do poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem se darem conta disso. Então tem tanto poder que o poder passa a dominar, né? Às vezes não é poder político, não é poder, mas é apenas o patrão em relação ao empregado, né? É o professor em relação ao aluno, é o funcionário público que está ali para servir, né? Mas ele é tão vaidoso que ele não consegue fazer o seu trabalho com humildade. Então, olha como a gente pode perder uma grande oportunidade. Relaciona os irmãos que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Então vejam, às vezes a gente fala que ama, mas o nosso amor é posse, a gente quer pra gente. A gente fica ali, as pessoas e as coisas, a gente pega e toma pra gente. E aquilo passa a exercer em nós um domínio, a gente começa a exigir o tempo inteiro, viver somente daquilo, para aquela pessoa, e a gente se perde. A gente não enxerga a importância de nós mesmos enquanto espírito, que somos aprendizes e que estamos em processo de aperfeiçoamento. Anota os irmãos que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam no mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a que lhes compete o dever de servir. Às vezes a gente se acha tanto, vamos dizer assim, que a gente não enxerga o nosso irmão lá, que está precisando só de uma pequena ajuda, uma pequena palavra. Às vezes não é material, gente. Às vezes é uma orientação, algo que não custa nada. Às vezes não custa nem tempo, mas a gente está tão... se acha tão bem sucedido que a gente não tem nem a paciência de ajudar. Então, por quê? Porque eu sou estudado, eu tenho um cargo, eu
como é que é? Eu sou bem-sucedido, eu estudei muito, eu me esforcei, mas por que a gente conseguiu avançar, se não para ajudar o nosso próximo? Sejamos mais humildes. Vamos reconhecer que o que temos foram concessões que Deus nos deu. Ora, se Ele nos deu, a gente tem que fazer o mesmo com os outros. Dar também, retribuir a Deus ajudando o nosso próximo, né? Então, a gente saber o porquê que nós estamos melhor. Se estamos melhor é porque nós temos que servir. Ele fala ainda, nenhum desses que eu citei aqui, que ele citou na mensagem, se atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão, que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade, triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Então, se eles atrasaram, não foi por maldade, né? É que eles se perderam. É como a gente está subindo a Serra de Itapiraí num dia com muita neblina, muito nevoeiro. A gente não enxerga o caminho que nós temos que seguir. E qual que é o caminho que nós temos que seguir? O caminho de ser um espírito melhor, né? De nos melhorarmos, de sermos úteis, de servirmos. Esse é o caminho. E foi essa verdade que Jesus veio nos ensinar. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é incompreensível o adiantamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberto no sustento da fé. O que Emmanuel fala para a gente? Que às vezes a gente se sente assim, muito distante da perfeição. Nossa, será que eu vou conseguir? Eu tenho tantos defeitos ainda. Mas o que nós temos a nosso favor para a gente não ficar se sentindo desanimado, com vontade de desistir? Vou ficar assim mesmo, não vou tentar mudar, eu não consigo mudar. O que nos coloca para frente? A nossa fé e o nosso raciocínio. Como é que Deus nos criaria imperfeitos e ia nos manter, a inteligência suprema, né, que nos criou, ia nos manter imperfeito eternamente? Não faria sentido nenhum. Né? Se nós somos uma criatura que Deus fez, com certeza Ele fez para a gente se tornar algo melhor. Basta a gente olhar na natureza, tudo que Deus fez tem um sentido, tem uma função, faz parte de um conjunto que é harmonizado. Então nós também vamos atingir essa perfeição. Então nós vamos chegar nesse ponto final, que não acaba, né? Mas pelo menos a gente chega lá mais perfeito, um pouco melhores. Então a gente tem que usar esse raciocínio, a nossa lucidez, e também nos sustentarmos pela fé. Para isso temos a prece, temos os livros, temos os companheiros do próprio centro para nos orientar quando a gente se desanimar. E mais ainda, não vamos carregar o sentimento enquanto país, enquanto planeta, de desânimo. Porque se nós pensarmos sempre que tudo está dando errado, que nada tem jeito, não adianta nada, nós vamos colocar o nosso planeta para baixo e não para cima. Temos que pensar que tudo vai melhorar, assim como nós. Mas para tudo melhorar, depende de cada um de nós, darmos cada um os seus próprios passos. E é nisso que nós temos que pensar.
em chegar a construir esse reino de Deus dentro de nós, né? No sentido da pureza e do amor. Se todo mundo fizer isso, né? Todos os habitantes da Terra vão evoluir em conjunto. Nós sabemos que, como falou a lição, isso não é possível. Que cada um tem uma forma, um processo diferente, mas que nós chegaremos à perfeição, todos nós chegaremos. Então, que não haja desânimo, né? Que a gente possa sempre vibrar o bom ânimo, a boa vontade, a determinação, que em momentos difíceis, né? Que Deus renove a nossa fé, que a gente busque estar confiante e renovado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, mais uma vez.